bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo continue sendo derramada sobre cada vida, cada coração, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu tenho aprendido muito com a palavra do Senhor. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu fico mais apaixonado pela Bíblia, mais apaixonado. Como tenho dito, há 25 anos de conversão, já li a Bíblia, acredito umas 50 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Como eu disse já ontem, antes de ontem, tenho falado, estou terminando a 4ª vez agora de ler a Bíblia e vou reiniciar pela 5ª vez. Vou ver se eu consigo pelo menos mais 2 vezes ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ainda este ano. E eu fico surpreendido cada vez que eu leio a palavra, como que ela fala com a gente. Vamos ao que interessa agora. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ver o versículo 10 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância em todas as maneiras e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Agora, versículo-chave. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes a gente está conversando com as pessoas, é muito fogo, a gente ouve muito, posso tudo naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas qualquer, querido, ventinho contrário, a pessoa se desespera, começa a reclamar, começa a murmurar, já quer abandonar tudo, já quer chutar o pau da barraca. E eu não estou dizendo, condenando ninguém não, porque já aconteceu isso comigo. Já passei por isso. E se tu passou por isso, não se envergonhe. Tu não vai ser o primeiro nem o último. Grandes homens da Galileia, como José Galileia da fé, passaram por isso. Só um homem, além de Jesus, que na Bíblia eu vejo que a alegria dele era suportar tudo por amor a Cristo. A esse camarada aqui, chamado Paulo. Nós vemos os exemplos de Paulo, o que ele passou, como eu tenho dito, por onde eu passo, já falei nos manais, já repeti várias vezes. Se eu fosse tomar um avião para ir para o exterior, Paulo estivesse hoje vivo, conhecendo Paulo, ministério dele, Paulo vai também nesse avião, eu cancelo a minha viagem, eu não vou, com certeza o avião vai cair. Eu vou de embarcação, tomar um transatlântico, mas Paulo vai estar lá? Vai, então não vou, porque o navio vai afundar. A vez que falei isso, é isso ontem. Sair com Paulo era arriscado, queridão. Sair com Paulo era arriscado. Com certeza ia apanhar. Com certeza. Nós vemos que muitos que tentaram com Paulo abandonou, foi embora, outros desistiram. Por quê, queridos? E esse camarada aqui, Paulo, em momento algum ele reclamou. Ao contrário, ele trabalhava, fazia tempo para sustentar ele e aqueles que estavam com ele no ministério. Estavam com ele no ministério.
E aqui ele está agradecendo a igreja de Filipos, que a igreja de Filipos era uma igreja não de tanto recurso, não tinha recursos, mas a igreja que entendeu a visão missionária. A igreja de Filipos é uma igreja missionária, entendeu a visão e abençoou o ministério de Paulo, levantou recursos para o ministério de Paulo. Sabe, querido, muitas vezes a gente fala em oferta, em dízimo, em oferta, as pessoas acham ruim. A igreja aqui de Filipe, ninguém precisou falar nada, ela se posicionou e viu a necessidade do ministério, para que a palavra de Deus fosse divulgada, seguisse em frente. E Paulo agradecido aqui, Paulo está tremendamente agradecido à igreja de Filipos, que ele disse, olha, muito me regozijei, muito alegrei-me no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança, lembrar de vocês, esse carinho, esse cuidado que vocês têm para comigo, para o ministério. Deixa eu falar uma coisa para ti, amados, cuida do teu pastor, ele vela pela tua vida, ele vela pela tua casa. Muitas vezes teu pastor chora pela tua vida, querido. Ele chora pela tua vida, ele chora por almas. Então, cuida do teu pastor, cuida dele. Às vezes a gente ouve tantos irmãos falar mal de pastor, criticar pastor. Não faz isso não, queridos. Faz isso não. Agradeça a Deus pela tua cobertura. A igreja de Filipe foi grata a isso. Nós vemos que Paulo, ele era um missionário grato a tudo. Que ele fala assim, ó, eu tive fome, tive sede, já passei por naufrágio, algum lugar fala, já passei por 3 naufrágios, já levei 3 chibatadas de vara, já levei 5 chicoteadas, uma quarentena menos uma, ou seja, 39. Como eu já falei, acho que ontem, eu estou frisando, porque eu tenho aprendido muito com o ministério de Paulo. Bateram tanto nele que jogaram fora dos muros da cidade, davam como morto. Os outros discípulos foram lá, cuidou dele, voltou a pregar. Olha a determinação desse homem, olha a determinação. E aí ele fala, olha, eu sei estar não digo que como por necessidade, mas como aprender a me contentar. Não, Paulo não está dizendo que ele estava moldado à situação, conformado à situação. Não. Falou, aprendi a me estar contente. Sabe por que ele fala isso? Por amor a Cristo. O que Jesus fez na vida dele. Tu tens sido grato àquilo que Jesus fez na tua vida, querido? Tu tens sido grato? Já parou para olhar onde que tu estava, onde tu poderia estar hoje se continuasse na mesma vida que estava vivendo? Já parou para perguntar para ti mesmo? Para se olhar e perguntar? Onde que eu estaria hoje se Jesus não tivesse me alcançado? Essa gratidão que nós temos que ter. Não ficar reclamando, porque eu não tenho isso. Deus, o Senhor não está me ouvindo? O que o Senhor está fazendo que não tem me ouvido? Eu tenho orado, tenho falado, não tem resposta. Já aconteceu isso contigo, meu irmão, minha irmã? Tem acontecido isso? É o momento da gente parar, querido. É o momento da gente parar e analisar aquilo que o Senhor já tem feito nessa vida. As bênçãos, o livramento do dia a dia, o livramento. Ele fala, Paulo aqui na verdade está dizendo, eu já tive nu, maltrapilho, já apanhei, já passei fome, tive febre. Chegou um momento que a morte era mais importante do que continuar vivendo, mas eu tudo posso. Eu tudo posso. Naquele que me fortalece. O que nos fortalece não é conhecimento, amados.
O que nos fortalece não é ter dinheiro. O que nos fortalece não é posição social. O que nos fortalece não é força do teu braço. O que nos fortalece é o Senhor. É o Senhor. E outro camarada que realmente confiou plenamente no Senhor e Deus mudou a forma dele, foi Davi, querido. Por mais que ele tinha, ele era um homem que se humilhava diante do Senhor. Ele não se sentia, ele era rei, porém não se sentia como rei. Eu creio que Davi andava no meio do povo. Andava no meio do povo. Porque era gente dele. E como Paulo, um apóstolo, um missionário da estirpe de Paulo. Eu olho para a vida deste homem, o ministério dele, eu fico admirado. Eu fico admirado. Eu tenho aqui, tanto em Atos Apóstolos, como hoje, essa palavra veio no meu coração. Eu falo, Deus, como ainda sou pequeno, diante de grandes homens como foram esses. Se eu chegar pelo menos um pouquinho perto, já vou me sentir muito gratificado. Então, amados irmãos, espero que esse maná tenha auxiliado a vida de vocês, tenha contribuído pelo crescimento de vocês. Esse texto é muito rico. Eu estou resumindo porque o nosso tempo é curto, senão eu não consigo jogar no Instagram. E também fica cansativo ficar ouvindo. Então, medita na palavra do Senhor. Gasta tempo em leitura da Bíblia, em oração, gasta tempo. Tu gasta um tempo que tu vai ganhar esse tempo e muito mais. Se esse maná, essa palavra tem edificado a tua vida, deixa lá o teu comentário no canal. Deixa o teu comentário. Me ajuda a divulgar, compartilha esse canal. Eu não vou ganhar nada com isso, querido. Quem vai ganhar o reino do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma sexta-feira abençoada a todos em nome de Jesus.